Hoje nós vamos estudar sobre o anticristo. E essa figura do anticristo que João fala em sua carta, ele pode ser ligado à besta que está em Apocalipse 13 e também ao falso profeta. Dá para se dizer que, então, besta, anticristo e falso profeta são uma pessoa ou movimentos. Nós vamos estudar mais durante a explanação para entendermos melhor. Mas quem é a besta? Quem é o anticristo? Quem é o falso profeta? Para montarmos, digamos, o perfil dessas pessoas, desses indivíduos, nós vamos ler 4 textos. O primeiro deles está em Daniel 7, Daniel capítulo 7, versículo 25. Não precisa acompanhar, eu vou fazer a leitura. Que diz o seguinte: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Interessante aqui, ele tentará mudar os tempos e a lei. Agora, Daniel, capítulo 11, versículo 31. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com os sacrifícios diários, estabelecerão a abominação desoladora. O interessante aqui nesse texto que ele profanará o santuário e acabará com os sacrifícios diários. O terceiro texto está na primeira carta de João, capítulo 4, o versículo 2 e o 3. Irei fazer a leitura. Nisso, vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. O interessante é a parte B do versículo 3, que diz o seguinte: Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. O quarto texto é de Apocalipse 13, capítulo 5 e 6, que diz o seguinte: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, desses 4 textos, nós podemos formar um perfil do anticristo, da besta, do falso profeta. Um deles é que ele persegue o povo de Deus. O segundo, ele profana a palavra de Deus, a verdade de Deus. Então, a partir dessas 2 características, nós iremos estudar alguns acontecimentos ao longo de aproximadamente 2.000 anos, 2.200 anos, de bestas, anticristos, falsos profetas. O primeiro evento que eu quero analisar ele aconteceu por volta do ano 160 a.C., que foi uma invasão que Antíoco Epifânio fez
em Jerusalém. Ele invadiu o templo, isso falando antes de Cristo, 160 antes de Cristo. Ele invadiu Jerusalém, ele impediu os sacrifícios diários que os israelitas faziam a Deus, ele proibiu a circuncisão, ele proibiu a guarda do Shabat, do dia de sábado, e, para piorar, ele profanou o templo de Jerusalém, ele sacrificou porcos. Para os conhecedores das Escrituras sabem que o porco, no Antigo Testamento, era um animal impuro. Imaginem vocês pregar e ver um imperador, um rei, um tirano, invadir o templo e ainda sacrificar porcos. Isso foi abominável aos israelitas. Então os judeus se revoltaram e acabaram expulsando os invasores, que isso ficou conhecido como a revolta dos Macabeus. Mas então aí nós temos a primeira visão, primeira ideia do que é uma besta, um anticristo. Claro que isso falando antes de Cristo. Isso quem profetizou que aconteceria foi o profeta Daniel, no Antigo Testamento. Porém, o Novo Testamento, ele usa essas visões do Antigo Testamento. Então, Jesus falou sobre desculpe, ele falou em Mateus sobre a abominação desoladora, que o templo ia ser profanado. Isso nos leva ao profeta Daniel e nos leva também a Antíoco Epifânio. Só para os irmãos terem uma ideia do porquê que eu estou citando esse acontecimento antes de Cristo. Então vem o Novo Testamento, a primeira carta de João, e diz que esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer e que viria e que agora está no mundo. Ou seja, aquele que diz que Jesus não procede de Deus é o anticristo. E juntando com o Apocalipse 13, que fala das duas bestas, temos a tirania e temos a falsa religião. Ou seja, tudo que é contra Cristo é o anticristo. O que persegue o cristianismo, o que persegue a verdade de Deus, é o anticristo. Então, depois de Cristo, nós temos uma ordem de acontecimentos que nós podemos dizer que eles foram anticristos. Eles foram bestas. Um dos primeiros a serem reconhecidos como anticristo foi o imperador Nero. Os preteristas que interpretam o livro de Apocalipse para o passado, eles dizem que Nero ou Domiciano foram o anticristo de Apocalipse 13. Eu concordo com eles, só que os preteristas dizem que Nero e Domiciano foram bestas e acabou. O Apocalipse se cumpriu lá atrás. Porém, eu não concordo com essa ideia que o Apocalipse se cumpriu lá atrás. Por quê? Porque o Apocalipse ele é um livro profético e ele vem se cumprindo em todas as gerações. Nós podemos quase que fazer uma linha, e em cada geração nós podemos situar um anticristo naquela geração, que perseguiu o povo de Deus, tanto através do governo, quanto através da falsa religião. Então, concordo com os preteristas que Nero e Domiciano foram anticristos. Vespasiano também é um grande concorrente a anticristo,
porque no ano 70 ele invadiu Jerusalém através do general Tito e destruiu o templo de Jerusalém. E eles também profanaram o templo de Jerusalém, colocando imagens do imperador dentro. Isso também foi uma abominação. O templo foi profanado. Então, Nero, Vespasiano e Domiciano foram bestas. Porém, discordando dos preteristas, depois deles surgiram, eu creio, daí eu já entro mais na interpretação historicista, aí eu já começo a concordar com os historicistas que depois desses 3 imperadores houveram outros vários anticristos e outras bestas. Até o ano 313, o cristianismo foi muito perseguido pelo Império Romano, que dá para se dizer que foi a primeira besta, que foi o Império Romano, perseguiu os cristãos porque eles eram tiranos, os imperadores eram tiranos, e também eles tinham uma religião, a religião do Império Romano. Eles eram pagãos, adoravam imagens, adoravam vários deuses, e os cristãos que não adoravam os deuses gregos romanos, eles perseguiam, porque achavam que as pragas que vinham sobre o império era culpa dos cristãos. Então, depois que o Império Romano se cristianizou, após o ano 313, com a conversão de Constantino, veio um período de paz. Só que não demorou muito e surgiu uma outra besta, que foi o islamismo. Por volta do ano 622, Maomé fundou o Islã. Mas que tipo de besta o Islã é? Bom, é a besta que é a falsa religião, porque eles não acreditam que Jesus ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu. Então, eles não são a verdadeira religião. E eles falam mal do cristianismo, eles não acreditam no cristianismo, eles não acreditam na Bíblia, no Novo Testamento. E eles difundem um pensamento equivocado das visões de Maomé por todo o mundo. E também a gente vê, mais recentemente, uma perseguição muito grande de radicais do Islã que perseguem o cristianismo, matam os cristãos nos países muçulmanos. Então, nós vemos uma besta que surgiu lá por volta do ano 622 e persegue o cristianismo até hoje. Depois do Islã, o Império Romano se cristianizou, houve várias mudanças na Europa, veio a Idade Média, e lá por volta de 1100, 1200, começaram a surgir movimentos de dissidentes da Igreja Católica. Nós, cristãos, concordamos em grande parte com os primeiros 400 anos, 400, 500 anos do cristianismo. Estávamos todos unidos. Os primeiros concílios da igreja, os 4 primeiros concílios, quase toda a igreja cristã concorda com eles, né? Porque eles fixaram os credos dos apóstolos. Mas, de uma certa época, o cristianismo começou a receber pessoas de outras religiões, do paganismo, e começou a haver uma junção do cristianismo com o paganismo. Houveram várias reformas, a reforma de Cluny, lá por volta do ano 900, ano 1000, e depois do ano 110, 180, ou melhor, 1100, 1200, por volta desse tempo, houve dissidentes. O primeiro deles foram os valdenses. Eles romperam com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela estava sendo paganizada.
E, obviamente, a Igreja Católica começou a perseguir esses dissidentes, perseguir ferozmente. Depois dos valdenses, surgiu John Wycliffe, em 1350, depois John Huss, em 1400, e em 1500, mais precisamente 1517, houve a Reforma Protestante de Lutero. E todos esses dissidentes que saíram da Igreja Católica, eles foram perseguidos. Lutero só não morreu, só não foi assassinado pela Igreja Católica, porque ele foi protegido pelo bispo, ou melhor, pelo eleitor da Alemanha, da parte que Lutero vivia, ele foi protegido. Então, ele se escondeu num castelo, e depois de vários anos, ele pôde sair, e de lá ele mandava cartas, traduziu a Bíblia para o alemão. Mas a questão aqui é que eles foram perseguidos. Os pré-reformadores e os reformadores, eles foram perseguidos por essa besta e por esse anticristo que foi a própria Igreja Católica. Lutero disse, e Calvino também falou, que o Papa era um anticristo. Por que o Papa era anticristo? Porque ele estava contra os verdadeiros ensinos das Escrituras. Lembrando, o que é a besta, o anticristo, o falso profeta? É tudo que se opõe às verdades da Escritura. E a igreja nessa época ela estava tremendamente corrupta. Os papas, os bispos, eles não eram escolhidos por causa da grande capacidade que eles tinham de estudar as Escrituras, de expor as Escrituras, mas sim era só politicagem. Muito parecido com o que tem hoje nas igrejas, por incrível que pareça. Então, houve a reforma. E a Igreja Católica, nessa época de 1500, era o anticristo. Mas depois de alguns anos, o próximo anticristo que surgiu foi o iluminismo, que foi seguido pela Revolução Francesa. Os pensadores do iluminismo, alguns deles tinham ideias ateístas. E quando veio a Revolução Francesa, o iluminismo, lembrando, surgiu na França, a Revolução Francesa tentou exterminar o cristianismo da França. E a certa altura da Revolução, eles começaram a exterminar os religiosos. Vários foram mortos, foram guilhotinados. Freiras, padres. E eles tentaram, olha que impressionante, assim como Daniel falou, assim como Antíoco fez no Antigo Testamento, a Revolução Francesa fez, tá? A data da Revolução Francesa foi 1789. A Revolução Francesa mudou o calendário. Por quê? Porque o nosso calendário são 7 dias da semana. O 7º dia é o Shabat, que lembramos da criação, e o 8º dia é o domingo, que lembramos da ressurreição de Cristo. Eles mudaram isso. Eles mudaram para 10 dias na semana. Para quê? Para não haver a lembrança do sábado e do domingo. Eles mudaram para, assim como Antíoco, eles mudaram os calendários, mudaram as festas, para o povo não lembrar de Deus. Isso a Revolução Francesa também fez na França. Foi indo que a Revolução Francesa acabou não dando em nada, mas por um certo período dá para se dizer que ela foi uma besta. Os pensamentos iluministas estão presentes na filosofia e no pensamento geral da humanidade, então parte do iluminismo ainda está como besta, como anticristo, como falso profeta no mundo. Depois da Revolução Francesa veio o comunismo.
O comunismo é algo impressionante, como é uma besta, como é um anticristo. A origem do comunismo foi um Karl Marx, mas a grande revolução comunista surgiu na França em 1917. Todos nós sabemos que os governos comunistas, eles perseguem fortemente o cristianismo. Desculpem. Depois da Revolução Russa, os soviéticos começaram a financiar revoluções mundo afora. E um tempo depois começou a Guerra Fria, o mundo polarizado. E os países que aderiam ao comunismo, o cristianismo era sufocado. Eles perseguiam os cristãos, torturavam os cristãos, matavam os cristãos e não permitiam que o evangelho fosse pregado. O impressionante é que, mais de 100 anos depois, há países comunistas. Cuba, Coreia do Norte, China. Esses são os mais conhecidos. Existem outros ainda. Turcomenistão é um país comunista. E nesses países o evangelho é perseguido. Eles não permitiam igrejas como nós temos a nossa, não permitiam a pregação do evangelho em rádio, em TV, nada. O cristianismo era tremendamente sufocado. Ou seja, é um governo tirano, como Apocalipse 13 fala, e também por trás ele tem uma falsa religião, que é o quê? O ateísmo. Eles eram ateus. Na filosofia comunista, o cristianismo, segundo Marx, é o ópio do povo, é algo que distrai o povo para não pensar na realidade. Então, na visão dos comunistas, o cristianismo é ruim, tem que ser sufocado e exterminado. Depois do comunismo, surgiu outro movimento anticristão, que foi o nazismo. O nazismo e o fascismo eram movimentos irmãos, e junto com o comunismo, eram 3 movimentos: o comunismo, o nazismo e o fascismo, são todos movimentos irmãos, embora eles tenham suas diferenças, eles são movimentos parecidos. E o nazismo, ele perseguiu os cristãos verdadeiros, claro, aqueles que eram contra os males que o nazismo fazia. O nazismo foi um governo que perseguiu os judeus. Eles eram a favor do extermínio de pessoas com deficiência, que é conhecido como eugenia, e não só, essa eugenia não é só por deficiência, mas para eles queriam fazer uma limpeza étnica para ter uma raça pura, que era a raça ariana. E eles não eram cristãos. Tem gente que acusa nós cristãos e dizem, mas vocês são cristãos, o Hitler também é. Não, o Hitler não era cristão. O Partido Nacional Socialista, conhecido como Partido Nazista, eles queriam restaurar o culto pagão dos arianos antigos, muito antes de Cristo. Eles tinham teorias bizarras e eles queriam restaurar o paganismo na Alemanha e não o cristianismo. Os cristãos que contrariaram Hitler, eles foram perseguidos e foram mortos. Muitos padres foram levados para os campos de concentração e morreram. E principalmente os judeus. Então, o nazismo, dá para se dizer que foi um movimento também do anticristo, porque ele foi um movimento tirano e também ele tinha uma falsa religião. Por quê? Porque eles queriam restaurar o paganismo. Não houve tempo suficiente, né? E
os aliados exterminaram os nazistas, no caso. Então não teve tempo de concretizar esses planos que eles tinham. Mas e hoje? Será que há anticristo, besta e falso profeta no nosso meio? Lembrando que esses que eu falei desde o Edito de Milão até o nazifascismo, essa é uma visão historicista que procura apontar durante a história pessoas que possam ser o anticristo, a besta e o falso profeta. Mas e agora, nos nossos dias? Há besta, falso profeta? Creio eu que sim. Para mim, claramente, a esquerda global hoje é o anticristo, é a besta, é o falso profeta da nossa era. Por quê? Vamos ver alguns pontos que a esquerda trabalha hoje. Eles trabalham para o controle da economia. Apocalipse fala que a besta, quem não adorasse a besta não ia poder comprar e nem vender. Para vocês terem uma ideia, na China, quem é filiado ao Partido Comunista Chinês, ele tem vantagens. Tanto de comprar, vender, tem muitas vantagens nos estudos. E quem não faz parte do partido é deixado de lado. Os cristãos nem se fala, eles são perseguidos. A igreja na China é conhecida como a igreja subterrânea, que é a igreja escondida. Então, a besta, ela controla a economia. Ela controla também o pensamento. Na China, eles procuram controlar o pensamento das pessoas. Mas isso não só na China, em todos os países hoje, em sua totalidade, a besta tem se infiltrado nas redes sociais, controlando o que a gente pode postar. Já há relatos que às vezes quem posta Deus ali é cortado o comentário. Não é permitido em muitos lugares mais falar sobre o cristianismo, falar as verdades bíblicas. Então eles controlam o pensamento nas redes sociais, na TV, nas rádios. Claro que em uns países mais, em outros países menos, mas há esse controle. Também essa esquerda global, ela trabalha para tornar o movimento gay algo normal, e quem fala contra, eles perseguem. Eles trabalham também para institucionalizar e liberar o aborto, que é uma prática abominável aos olhos de Deus. Era uma prática que foi feita pelos nazistas. O Império Romano, antes de se cristianizar, eles praticavam o aborto com maior naturalidade. E a esquerda global hoje quer tornar o aborto algo normal, um direito, segundo eles. Outra coisa que a esquerda global trabalha hoje é na defesa do banditismo. É por isso que hoje há uma dificuldade tremenda para lidar com os criminosos, porque esses grupos de políticos, eles dizem que os bandidos são vítimas da sociedade. Vê se pode. E quem quiser trabalhar para que haja punição rigorosa para essas pessoas não praticarem crimes, o pessoal da esquerda global vai lá e defende eles. Por isso que há tantos criminosos e há uma dificuldade tremenda para impedir o crime no mundo. Parece que está a coisa mais normal praticar crimes hoje em dia. Parece que ser honesto é errado. E o errado está certo. É uma visão totalmente invertida. Outra coisa que eles defendem é a ideologia de gênero, que as crianças
Se quiserem mudar de sexo, não se identificar no corpo que eles estão, eles têm a liberdade. E uma coisa muito, muito forte hoje no mundo é que eles têm trabalhado nas escolas e nas universidades. Eles estão entrando na cabeça das crianças, nas cabeças dos jovens que entram nas universidades para tirar Deus, tirar o cristianismo da mente dessas pessoas. Então, a esquerda global, trabalha de um lado com a tirania, os governos de esquerdas do mundo são tiranos, eles controlam a economia e eles também controlam o pensamento das pessoas. E parece que isso tem aumentado grandemente. Parece que as pessoas estão adotando esse sistema, as pessoas estão se identificando com a besta e estão adorando a besta. E isso é preocupante. Então, nós podemos ver hoje, sim, bestas e falsos profetas. Só que, analisem bem, não são pessoas, mas são movimentos. Em alguns lugares pode dizer que são pessoas, sim, no caso do Hitler, no caso do comunismo, que começou com Lenin, depois Stalin. Então, nós temos que cuidar para ter uma interpretação bíblica mais abrangente e que se encaixe com a realidade. Então, o anticristo, dá para se dizer que ele é tudo o que se opõe a Cristo, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Então, e segundo a interpretação futurista, que diz que o anticristo virá no futuro. Bom, eu concordo com eles, em certo aspecto. Eu só não concordo que eles dizem que todos esses que eu citei não são anticristo. Mas são. Então, a parte que eu concordo com os futuristas é que pode aparecer no futuro tanto uma figura ou algum movimento global que seja conforme esse perfil que nós acabamos de estudar, que seja um governo tirano e que seja contra Cristo. Porque o que acontece? Há teorias que o mundo caminha para um governo global. Só que uns dizem, os teóricos falam que esse governo global não é que vai existir uma pessoa que vai ser o presidente do mundo todo, mas sim que serão instituições supranacionais, ou seja, instituições como a ONU, como a OMS, que irão ditar as regras para o mundo todo. Por exemplo, agora na pandemia, alguns países que não cumpriram com as regras sanitárias que foram impostas pela OMS, eles foram punidos. Então pode surgir alguma organização supranacional, assim como a ONU, e que ela possa começar a ditar as regras nos países. Por exemplo, ditar que o Brasil tem que começar a liberar o aborto. Se o Brasil não liberar o aborto, ele sofrerá sanção internacional, econômica, no caso. O que o Brasil vai ter que fazer? Liberar o aborto. Por exemplo, se não liberar a ideologia de gênero, a mudança de sexo para crianças, ou começar as igrejas ter que casar homossexuais, sofre sanção internacional. Então, essas organizações supranacionais do futuro que já estão surgindo podem sim ser uma besta do futuro. Então, para concluir, tudo
o que se opõe a Cristo é o anticristo. Por hoje é isso e até o próximo encontro.